Sim, senhoras e senhores, está no ar mais um Pendelcast para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Cal, muito prazer. Hoje nós temos a presença ilustre do Renato Nalesso, o Cascão, o diretor do programa Os Donos da Bola e colunista lá no Jornal Diário de São Paulo. Bem-vindo, Cascão, obrigado por você ter aceitado esse convite aqui, trocar uma ideia no meio das suas correrias aí de programa, de band, de jornal e tudo mais. Vida, né? Você precisa viver um pouco também. Obrigado aí por você disponibilizar um tempinho com a gente aqui, cara. Pô, obrigado você, Cal. Na verdade, eu acho que a rotina do dia a dia da gente acaba fazendo a gente perceber que a coisa mais importante da vida realmente é o tempo, cara. Saúde, em primeiro lugar, mas o tempo é uma coisa que a gente difícil arrumar, assim, para... Eu tenho 2 filhas, né, pequenas, então a gente fica aqui na rotina, que o neto acaba sendo um filhão, que dá muito trabalho também, então quando a gente consegue um tempinho, a gente vem. Eu tô fazendo, inclusive, aqui essa live no quarto das minhas filhas aqui. Tô até com... Tem até um tablet, ó, tá vendo? Tem muita coisa aqui, tem muita... Ó, 2 meninas, ó, aqui, ó, coisa de maquiagem, ó, beleza, tá vendo? Boa. É isso aí, mas vamos tocar, vamos falar, vamos trocar ideia. Na verdade, eu não sei quando a live vai pro ar, mas domingo agora eu vou fazer os comentários do YouTube da Federação Paulista, eu vou fazer um jabá aqui, Corinthians e Novo Horizontino. Não sei quando que vai pro ar, mas se for, vai na já terça, devo ter feito. 2 dias depois. Então já fiz. Então o pessoal assiste lá, já rolou já. Mas vamos lá. Legal, pô, vamos lá. Obrigado, pode perguntar o que quiser. A gente sabe como é que funciona a televisão. Eu sou radialista, sou formado em rádio e TV lá na Metodista. A gente sabe como que é trabalhar em TV. Eu trabalhei alguns bons tempos aí na Band, no SBT. Correria braba. A gente não sabe se vai passar Natal em casa, Ano Novo. É bem por aí. É verdade. Né? Tem que não escolher. Tem feriado. É isso, são escolhas. Então é isso, eu só vou dar uns recados básicos aqui para a rapaziada, tá? Jabá, hora do jabá, é isso? Hora do jabá, é isso. É a hora que Todo eu lugar falo... tem, faz parte. Tem que ter. E aí, pô, sem TP, sem nada, a gente vai na raça. Então vai lá, quero Coloquei ver se aqui, você vai bem. Vai, agora a pressão. Vamos lá, agora é meu teste, vai. Coloquei aqui no Instagram para vocês, aqui na tela do Renato Nalesso, tá? Se vocês quiserem seguir ele aí nas redes sociais. Mas se Instagram colocar dele, Cascão com K, o primeiro K, aparece também, tá? Primeiro K, Cascão, se colocar vai também. Cascão com K. Tipo Carol com K, só que o Cascão com primeiro K. K só. Boa. Os caras inventaram essa merda. A gente vai descobrir o porquê, então, desse Cascão com K daqui a pouco. Então é isso, rapaziada. Ó, já senta o dedo no like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para você receber sempre as notificações que a gente tiver um vídeo novo aqui no canal, tá? Seja um episódio novo, igual esse que a gente está tendo aqui com o Renato, ou Cascão. Vou descobrir se eu posso chamar ele de Cascão também. E algum outro corte no canal também, tá? Então a gente está soltando aí durante a semana alguns cortes no canal para vocês também. Fechado? As minhas redes sociais estão rolando aí na tela para vocês também, tá? @calzinho e @pendelcast. E como vocês já sabem, o Pendelcast, ele é patrocinado pela cervejaria Zev, tá? A Zev é uma cerveja artesanal. E, cara, eu não sou fã de cerveja, nunca fui fã de cerveja, mas depois que eu conheci a Zev, cara, para mim é a melhor que tem, é a mais gostosa que eu já tomei, tá? A Zev, vou colocar o site deles para vocês aqui, ó, cervejariazev.com.br. A Zev, ela tem uma qualidade ímpar, cara, que vai além das receitas. E eu vou ganhar uma Zev aí, não? Você quer uma? Eu vou ganhar uma cerveja Zev? Se você quiser, eu te dou. Se você quiser, eu te dou. Degustador. Aí, ó. Então fechou. Faço questão. Para quem não sabe, então, a Zev, ela tem uma qualidade ímpar que vai além das receitas clássicas dela, tá? Quem gosta de uma cerveja de qualidade tem que experimentar a Zev. E para o programa de hoje aqui, ó, ela já está até suadinha por conta do calor, tá? O programa de hoje aqui com o Renato, o pessoal da Zev me deu essa Tropical Ale de goiaba. Se você me permitir, Renato, eu vou abrir aqui para a gente
tá? Tomar um golinho dela aqui, nosso bate-papo. Ó, Opa! bonitinha. Só para A dar embalagem dos vontade, caras o é barulhinho só para lindinha. deixar. Aí, ó. Mas ó como que ela tá Ah, suadinha, cara. Vamos ver aqui. Ó, então é isso, rapaziada. Se vocês gostam de cerveja de qualidade, vamos experimentar ela aqui. Caramba, tá gelado, hein, ô Renato? Tá perdendo. Eu vou te mandar uma, vai. Eu vou te pô, que mandar uma. beleza, hein? Que inveja. Manda uma, vai. Vou mandar um kitzinho pra Manda uma de você, de uma goiaba. cerveja, Gostei dessa daí. um copo. Ah, de goiaba é boa. A de goiaba é boa, super saborosa, super cremosa. Boa. E para você pegar a sua Zev, para você adquirir a sua Zev, como é que você faz? Você vai escanear esse QR Code que tá na tela para vocês aí, ó, e vai ser redirecionado para o site da loja da Zev, tá? Então lá você faz o seu pedido 100% online. Tem diversos acessórios, como esses copos aqui, ó, esse copo bonitinho aqui da Zev. Tem taças também, camisetas, inclusive esse boné que eu tô usando aqui da Zev, tá? Tudo para você curtir esse seu momento Zev, fechado? O link também tá na descrição para você ser redirecionado lá para o site deles. E para quem está apenas ouvindo pelo Spotify, é só acessar o site www.cervejariazev.com.br. Vou deixar as redes sociais deles para vocês aqui também, @cervejariazev lá no Instagram, tá? E para você que não sabe como é que se escreve Zev, é assim, ó: Z de zebra, E de empate e V de vitória. O Renato já pediu a cerveja dele, Zev. Eu vou mandar uma cerveja dessa para você, um kit com a cervejinha e um copo. Fechado, Renato? Boa. Aí o pessoal Opa, da coisa linda. comunicação entra em contato com você aí na hora que a gente acabar esse bate-papo para ver de mandar esse kit para você. Fechado? Já falei Legal. demais, quem tem que falar é o Renato. Já vou até tirar isso aqui da tela. E, Renato, você já mencionou aí o Cascão com K, e eu quero saber a origem desse apelido aí, cara. Como que tudo começou como Cascão, né? E você falou que é um Cascão com K. Como que tudo começou na sua vida aí com esse apelido aí? Bom, primeiro você pode me chamar de Cascão mesmo, viu? Não tem problema não. A gente Fechado, até combinado. na rotina nossa do dia a dia pode se referir Cascão, não tem problema. Eu trabalho com o Neto há 23 anos, né? Então a gente se conhece há muito tempo. Eu fui estagiário da Rádio Bandeirantes há 23 anos. Então lá a gente criou um laço forte de amizade, sintonia, acho que os loucos se entendem, né? Então a gente criou essa amizade e ele me convidou logo depois do estágio na Rádio Bandeirantes para ir para o Guarani de Campinas. Eu fui ser assessor de imprensa. Eu fui o primeiro assessor de imprensa da história do Guarani de Campinas. Foi numa época que ele foi como gerente de futebol. Foi contratado como gerente de futebol e o Guarani vivia dificuldades financeiras na época, mas foi um período bem bacana, um baita de um aprendizado para a minha carreira profissional. Foi assim que ele lá encerrou começou a carreira, o então. Cascão. De que forma? Foi logo que ele parou. O Neto parou de jogar bola na Venezuela em 1999. E aí, em 2000, ele recebeu o convite para ser comentarista da Band, primeiro da Rádio Bandeirantes junto. Ele fazia alguns jogos, mas eram jogos freelancer, né? Ele ganhava cachezinho para comentar os jogos. E aí, lá eu conheci ele na rádio e em 2001, ele ficou só aquele um ano e meio de experiência. Em 2001, ele foi para o Guarani, e aí ele me levou. Então, nós ficamos juntos lá no Guarani em 2001, 2002 e 2003. E foi um período, porra, do caralho, assim, que eu rodei o Brasil inteiro. Pra mim, pessoal, tá? Claro. Uma experiência profissional e pessoal, porque eu viajei o Brasil inteiro, curti... assim, a experiência até então, o Guarani sempre teve na elite do futebol brasileiro, paulista, a Copa do Brasil, nunca jogou, até então nunca tinha sido rebaixado, na história do Guarani. Sim, sim. Então a gente, eu conheci todo lugar e a experiência de cobrir mesmo, né, os principais eventos da elite do futebol, aí para mim foi muito importante. E nesse período começou o Cascão de que forma? Até curioso isso daí, o Guarani, ele estava num período financeiro muito difícil e eles me pagavam um apartamento, o aluguel de um apartamento próximo da rodoviária, a antiga rodoviária. Hoje em dia mudou o local da rodoviária. Mas eles
me pagavam um apartamento e por causa dos problemas de grana lá, eles pararam de pagar e eu e toda a boleirada, né? Nós fomos despejados. Se quisesse continuar, tinha que pagar do próprio bolso. Aí eu falei assim, pô, minha grana curta, eu falei, eu não vou pagar não. Eu tava naquela incerteza, e aí o Neto, ele era o gerente de futebol e ele tinha grana, né? Jogador consagrado do Corinthians, enfim, ele não era rico, mas ele tinha uma estabilidade boa. E olha como é curioso, né? O Guarani não pagava os salários, mas o bicho estava em dia. E o bicho no futebol, que é a premiação de resultados, na época do Guarani era tipo 500, de 500 a R$ 1.000, agora eu não lembro. Mas o bicho servia como espécie de um salário, porque eu acho que eu devia ganhar lá na época, uns R$ 3.000. Então eu tinha 1/3 do bicho. O Guarani vinha numa fase boa, eu tinha um dinheirinho. Mas aí o Neto falou, ele tinha um apartamento que estava alugado e a locatária estava saindo. Aí ele falou assim, pô, que tal você... tinha o irmão dele que estava vindo para Campinas, ele falou, pô, você não quer morar com o Richard, que era o irmão dele, né? Em Campinas. Eu falei, pô, vou, com o maior prazer. Aí eu fui morar com o Richard, o Richard, hoje, infelizmente, ele faleceu, mas ele tinha... Isso que eu ia falar, o irmão mais dele que faleceu, né? Isso, é mais ou menos da minha idade. Nós moramos, eu tenho 43, o Richard devia ter 45. E na época a gente moleque, tipo 23, 25 anos, alguma coisa assim. E aí eu fui morar com ele, né? E a história é boa que assim, a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, o Richard não estava em casa, só estava eu e ela foi na lavanderia, e a hora que ela chegou na lavanderia, ela deu um grito. Acho que ela foi para alguma coisa para lá. Alguma coisa foi fazer na lavanderia. E ela deu um puta de um grito. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Aí eu corri lá, falei que, sei lá, né? Às vezes veio uma barata, não sei. Aí era uma cueca com um pedaço de cocô, uma freada de caminhão, que era a cueca cagada do Richard, entendeu? Que ele me perdoe, mas eu agradeço ele até hoje, porque o Cascão deu certo. E aí, quando ele voltou para casa, porra, eu falei um monte. Falei, pô, você é muito porco, velho. Você, pô, tá louco, você faz cocô na calça. Porque ele deixava, porque a dona Cida, que é a Chibica, mãe do Neto, ela vinha uma vez por semana para lavar as roupas dele. As minhas eu lavava lá no Guarani, que eu dava um dinheirinho pra tia, e lá o Guarani tem uma puta estrutura, inclusive de lavanderia. Mas ele deixava pra mãe lavar. E aí a mãe lavava a cueca cagada do cara toda hora, tá ligado? Aí puta que pariu, mano. Eu zoei ele pra cacete, só que era um dia de jogo, e jogou à noite, e todo dia de jogo, no dia seguinte era folga. Então era um domingo, sábado pro domingo, teve jogo, e aí na segunda, domingo mesmo, depois do jogo, eu fui para São Paulo, que eu sempre fui de São Paulo, né? Vim para cá. Até porque nós estamos em São Paulo, né? Aí quando eu voltei na terça pela manhã, quem que era o porco que cagou na calça, Cascão? Você. Ele inverteu o jogo. Ele falou que era eu. Aí os caras falaram pro Neto, inclusive, não sei o que. Aí, pô, você é Cascão, toma banho, faz cocô na calça. Eu, caralho, mano. Tipo assim, é uma pena que a única pessoa... Quer dizer, minha esposa tá aqui. Hoje minha esposa tá aqui, que não me deixa mentir. Mas o Cascão original é o finado Richard, que Deus o tenha. Mas eu tenho certeza que ele tá rindo dessa história toda. E, de uma certa forma, virou uma história engraçada e deu certo, assim, sabe? Virou um personagem, a gente brinca com isso muito. E ficou legal. Assumiu a bucha e foda-se. É isso. Ué. Tá Os caras falam certo. que apelidinho que pega é quem fica bravo. O meu pegou porque eu quis. Ué. Perfeito. E por que o do K? Você mencionou aí o K, né? O primeiro K aí, o Cascão aí, do Cas. Por que K? Então, essa história aí é porque é o seguinte. Eu sei que... Eu lembro que teve um dia que a gente estava acho que era na Praça da Sé, e eu vi... Pô, essa história é bizarra, mas é verdade. Eu vi tinha uma menina vestida de Magali,
E ela fazia uns negócios com melancia lá, no centro de São Paulo. Aí. E depois eu fiquei sabendo que ela sofreu processo por direito autoral aí enfim, da produtora do. Da E Turma da aí, Mônica. aí eu falei assim, quer saber? Foi pura besteira assim, mas eu falei, meter um K nessa parada aí só pra ficar diferente. E ficou assim. Ué, não vai mudar nada mesmo? Mas pra não ter encheção de saco, é isso. Não sei nem se vai ter. Aí depois eu descobri que tem um sorvete, uma marca de Então, sorvete. é verdade. Inclusive, se quiser me patrocinar, mandar uns sorvetes, pode mandar aqui com K também. Eu falei, agora deixa assim, não vou mais mudar. É, tem o sorvete mesmo. E não é ruim, não. O sorvete é bom, velho. Sorvete é bom. Pois Ô, é, Renato, Cascão. Vou te chamar de Cascão, então, vai. Pra gente do jeito que você começar quiser, pode chamar. pra gente começar a destrinchar aí um pouco da sua carreira, da sua vida. Você sempre gostou de futebol? O que te fez virar jornalista e hoje ser diretor aí dos maiores programas esportivos do país, vai? Todos nós, inclusive você, provavelmente, estou vendo esse monte de camisa aí atrás, todos nós sonhamos em ser jogador de futebol, né? Eu ainda tentei um pouquinho, joguei bola, futebol de salão na Portuguesa de esportes, mas joguei pouco, fiz teste no campo. Porra, eu lembro até hoje que fiz o teste lá no campo, não era no Canindé, era do lado ali. E aí o cara, eu fiz o teste de volante. Aí o cara que era o meia, ele passou por mim assim e deu uma bicuda. A bola foi por cima da grade e era a única, pelas minhas filhas, era a única bola que tinha ali. Acabou o teste, acabou. Eles falaram assim: não temos Acabou a resultado nenhum, peneira. vocês voltam semana que vem, acabou a peneira. Eu, caralho, meu. Porra, então era difícil, assim. Mas eu cheguei a ficar passei umas 4 fases assim da peneira, mas aí teve uma que eu faltei, que eu tinha prova no colégio. Enfim, eu de fato sempre coloquei os estudos na frente da bola, sabe? E Boa. eu acho que esse lance do jogador, eu tenho claro isso daí, que jogador de futebol, lógico que não, nada é regra, sempre tem uma exceção, mas o jogador de futebol, o cara que mais tem a fome de jogar são os caras que têm um pouco mais de dificuldade, né? Realmente, esse lance Eu da acho também. dificuldade financeira, ver a família, e o cara vai para a bola e se você vê, é 99% dos casos, né? Um ou outro playboyzinho tipo o Kaká, que dá certo aí, que é filho de médico, Kaká, Caio deve Ribeiro, ter né? alguns outros aí, mas a maioria é o Caio. Pois é, o Caio também, acho que o pai é engenheiro, então, tipo, o negócio futebol é 100%, você tem que estar focado, dedicação, senão você perde. Então, na ocasião, eu perdi, aí desanimei, porque aí eu lembro que eu voltei, e aí o professor, na época, acho que era Egídio o nome dele, ele, ele falou, você faltou o dia, não sei o que, o cara me tratou que nem merda, assim, eu já fiquei puto, aí eu não fui mais. Então, quer dizer, talvez se eu passasse necessidade, porque eu sou de família classe média, meu pai e minha mãe nunca tiveram tanta grana, mas sempre tive tudo que eu precisei. Estudei escolas particulares, tudo. Então eu vi que eu precisava focar nos estudos e realmente foquei no. Isso eu tinha 15 anos, aí eu comecei a ter a certeza que o que eu queria era jornalismo esportivo, porque era a coisa mais próxima do futebol que eu podia chegar. Mas e de fato, assim, você virar diretor de programa de TV foi por conta que você começou lá no estagiário, lá na Rádio Bandeirantes, então. Até chegar, né, a ser Isso, aí, diretor, isso aí eu, quero dizer. Isso, não, assim, minha vida profissional, eu comecei num estágio de uma empresa que era uma assessoria de imprensa, chamava Via News, não sei nem se existe ainda. Eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro estágio lá e, e foi bacana, porque eu aprendi outros conceitos a assessoria de imprensa era um caminho que eu achava que eu ia seguir, né? E aí eu tive esse estágio lá,
mas logo apareceu a oportunidade de ir para a Rádio Bandeirantes, também como estágio, e lá eu fiz um jornal, eu era redator do jornal que chamava Jornal do Verão, e foi muito bacana, assim, também, assim, eu acho que esse começo de carreira profissional, a gente tem que colecionar o máximo de experiências possíveis, né? Sem dúvida. Então, esse meu começo de carreira foi muito enriquecedor e eu também passei por esse jornal de verão, enfim, vi a temperatura, a praia que estava liberada aqui no litoral de São Paulo. E aí eu conheci a galera do esporte, fiquei muito amigo do pessoal do esporte, inclusive do Neto. E aí o Fabrício Bósio, que é o meu parceiro, que é o padrinho da minha filha hoje, que também é jornalista, ele é chefe de um programa na ESPN, acho que eu esqueci o nome do programa, não sei, é um dos Sports Centers que eles têm lá. O Fabrício me convidou, falou, pô, ele teve a ideia, mas ele falou, pô, e se a gente fizesse a biografia da carreira do Neto? É o E Eterno ali, Xodó, né? é o Eterno Xodó. Aquela ideia dele foi o que realmente mudou a minha vida. Mais a minha do que a dele. A ideia foi dele, mas acabou Tá. mudando mais a minha, porque nesse lance de entrevistar, de colher os depoimentos para a gente fazer o livro, foi muito bacana que, por isso que eu falei, os loucos se entendem. A minha personalidade, eu acho que é o lance do afinidade. A minha afinidade com o Neto sempre foi muito forte, desde esse começo aí. Já o Fabrício é um cara mais certinho, tal, né? Então, algumas coisas bateram mais comigo do que com ele. A gente fez o livro foi um sucesso. A gente fez 2 edições, inclusive, do Eterno Xodó. E ali cresceu essa amizade. Então, foi aí que ele me levou para o Guarani. Do Que legal. Guarani, foi até curioso. A história do Guarani foi curiosa, que eu fiquei lá, a gente ficou quase 3 anos lá, e eu fui demitido numa situação bizarra. O Guarani teve um derby, o Guarani não perdia da Ponte há uns 15 anos. E eu não gostava muito do presidente lá, na época, porque o presidente, além de eu saber que tinha muita coisa errada que acontecia, eu não obedecia muito o presidente, porque o presidente não tinha muito moral para isso. Então eu era mais de. O Neto era o gerente de futebol, e não só eu, viu? A galera lá em geral. O Neto, ele ganhou uma proporção. Os caras. A verdade é o seguinte: nessa época do Guarani, o presidente, na situação lá, ele contratou o Neto porque eles queriam tirar o foco do presidente. Em geral, o futebol tem muito isso, né? Eles querem. É o lance do tirar o foco. Então, o pessoal da diretoria lá, isso ninguém me falou, mas eu tenho convicção disso. O pessoal da diretoria quis contratar o Neto para tirar o foco das cagadas que eles iam fazendo. Tá. E isso de fato aconteceu, porque o Neto sempre teve uma imagem muito forte e sempre teve um discurso muito, muito forte. E aí ele chegou, a gente fez o trabalho, então todo mundo começou. O Neto era a imagem do Guarani para o Brasil inteiro. Então sempre quando chegava nos lugares, então ele não só tirou o foco, como ele tirou quer dizer, não, ele só não tirou o foco das coisas ruins do presidente, como também tirou o foco da parada boa. Então chegou um ponto lá que a vaidade pesou, o cara, pô, mas peraí, eu que sou presidente, só ele aparece, isso aí começou a incomodar ele. Puta que E pariu. aí, tanto tipo, para mim ficou muito claro isso, porque eu sempre fui, desde então, como até hoje, sempre fui o braço direito e esquerdo do Neto, e eles, né, e o Neto sempre reconheceu isso. E ele dependia de mim de algumas coisas, principalmente da parada burocrática para executar o trampo dele no Guarani. O Neto, eu tô falando, ele sempre dependia Tá? de mim disso daí. O Neto, como gerente de futebol, tinha as questões, ele meio que acumulava a função de administrador de futebol. Então, concentração, pô, tem que imprimir a divisão de quartos, a boleirada, tipo um roteiro para o jogador. O jogador recebe, Tá. todo jogador, quando vai em concentração, ele recebe para saber os quartos que ele vai, tudo bonitinho. O Neto é um cara que não sabe mexer em computador. Então, esse tipo de coisa eu fazia também, sabe? Acumulava uma série de outras coisas. E aí o presidente, na ocasião, sabia que se me mandasse embora, ia quebrar as pernas do Neto. O que aconteceu? Um dia teve Guarani e Ponte. O Guarani não perdia da Ponte há 15 anos. Aí o Guarani perdeu 3-0. 3 gols de um argentino que colocou. O nome dele era Gigena, não esqueça. Rirena, né?
Ele colocou uma máscara nos 3 gols, ele tirou do saco uma máscara de macaca e pôs, puta que pariu, aquilo repercutiu foda em Campinas. Caralho. E aí, puta de uma repercussão, a boleirada fez merda, jogou mal, todo mundo foi mal, o diretor, sobrou pra quem? Pro assessor de imprensa. Ele me mandou embora no dia seguinte. Nossa, mas pra quê? Que caiu. Foi o assessor de imprensa. Foi ridículo. Pra quê? Foi ridículo. Por isso que eu falo que é nítido que o interesse dele era tirar o Neto. E não deu outro. Acho que durou mais uma semana. O Neto estava participando de um programa da TV local lá em Campinas e ele pediu demissão. Porque realmente ficou complicado para ele. E aí, para somar, né? O presidente lá era um fanfarrão. Eu lembro que nessa época, né, mais ou menos nessa época aí, então o Guarani estava devendo 6 meses de salário para a galera toda. E aí, só que a gente descobriu depois, e ficou provado isso daí, porque os caras admitiram que o goleiro, o lateral e o capitão recebiam em dia. Nossa. Então, todo mundo não recebia. Então, os 3 caras que talvez fossem os mais experientes na ocasião, os 3 recebiam em dia. Isso deu uma merda lá. Mas aí quem caiu foi o assessor de imprensa. O futebol tem muito mais sujeira que a galera imagina. Por isso que hoje, eu nunca neguei que eu sou corintiano, tá? Por isso que hoje, eu não... Corinthians perdeu pro Palmeiras aí. Pô, a corintianada tá louca. Cara, eu não fico mais triste como eu ficava antes. Sabe por quê? Tem uma pá de coisa errada. Se bobear, os jogadores foram na balada junto. Sabe? Nego, não é do jeito que... Antigamente podia ser de outro jeito, mas hoje o futebol tem muita sujeira. Eu tenho um pouco de pé atrás em relação a algumas coisas que acontecem. Mas, enfim, dando sequência, eu falo demais, tá? Se quiser me cortar, você me corta. Não, e eu gosto, pode falar. Eu quero que você fale. Não, mas pode falar, fica à vontade, cara. Não, então, aí... Não, só dando sequência na carreira profissional, aí, essa minha saída, eu voltei para São Paulo e logo na sequência eu fui para a TV Record. E eu fiquei na TV Record 5 anos, que foram 5 anos importantes também. Eu fui editor do Debate Bola e do Terceiro Tempo, 2 programas que marcaram época aí na televisão. Quantos anos você tem, Carl? Tenho 31. Você devia ser molequinha. Então, 31, não, peguei em bem, 2003. peguei bem. Você era moleque, você devia assistir pra caralho, né? Então, pra caralho. O Debate Bola, pô, também foi bacana. Eu trabalhei lá 5 anos e eu já namorava minha mulher, e aí para mim era legal, que a Record ficava do lado da rodoviária da Barra Funda, então eu trabalhei durante 5 anos todos os domingos. Então, sexta-feira acabava o Debate Bola, eu entrava num busão, e minha namorada morava no interior, minha mulher morava no interior. Pegava o busão lá na Barra Funda e ia ver ela, e sexta-feira de manhã eu estava de volta para fazer o Terceiro Tempo. Foi muito legal também, tem os caras que eu trabalhei lá, a gente estava na época lá com a transmissão do Campeonato Brasileiro, que uma coisa que quem não trabalha na Globo sofreu a vida inteira, profissionalmente eu digo, é com esse lance dos direitos de transmissão. Então, a transmissão está na Record, Aí depois eu fiquei 5 anos, foi para a Band, eu fui mandado embora da Record. Porque a Record não conseguia mais manter uma equipe grande daquela, então a gente foi mandado embora. A maioria, tipo, 90% da redação foi mandado embora e eu fui um deles. E aí eu fui para a Band, porque aí você vai onde o futebol tá, né? Claro. Então antigamente era assim, agora fragmentou muito com essa crise financeira que a Globo tá passando aí. Eles perderam praticamente todos os produtos que eles tinham. Então o futebol, a Libertadores está no SBT, o Paulistão está na Record, está muito dividido em todas as modalidades, não só futebol. Isso foi importante. Foi muito ruim para eles, mas foi muito importante para a nossa classe de jornalista, que abriu um leque gigantesco para nego trabalhar, entendeu? Então, E aí, desde então, eu tô na Band. Eu tô há 15 anos na Band. Os 5 primeiros anos eu fui editor do Jogo Aberto, né? Fui editor e subeditor do debate do Jogo Aberto. Mas aí, em 2012, o programa estreou em março. No final de 2012... um pouco antes, lá para outubro, eu fui chamado para dirigir o programa. Na verdade, eu não dirijo o programa desde o início, porque os caras falavam que eu ia fazer panela com o Neto. A justificativa é que eu iria fazer panelinha com o Neto. Então, eu estou há 9 anos e meio fazendo panela. Aliás, estou há 23 anos fazendo panela com o Neto. Isso, que panela, hein?
O lance de direção de programa de televisão é totalmente afinidade. Todos os diretores de televisão têm Claro. uma puta afinidade com o apresentador, porque senão não vira. Você vê o Não Melhor dá da liga. Tarde, a Kátia Fonseca apresenta. A Kátia Fonseca apresenta o Melhor. O diretor é o marido dela, o Rodrigo. Então, isso acontece muito, mais do que se imagina. No Jogo Aberto é o Charles, que é meu parceiro, que ele dirige o Jogo Aberto há 15 anos também. São sempre os mesmos. Então, esse papinho de panela nunca colou. E aí, na verdade, não só nunca colou, como foi talvez o que impulsionou o programa, porque a gente tem essa sintonia e a gente conversa muito, porque eu trabalho com o Neto não só no Donos da Bola, eu trabalho com as mídias sociais dele, a gente trabalha também com a área comercial dele, eu acabo sendo uma espécie de agente dele também, então a gente faz muita coisa junto e essa sintonia faz com que talvez dê liga para as ideias do programa, eu sugiro muitas polêmicas que ele acaba levantando lá, são coisas minhas, depois ele briga comigo, mas eu falo, caralho, olha o sucesso que é essa porra aí, porque A muitas vezes ele repercussão que ele tá não quer dando. comprar É. ideia, principalmente Uhum. isso, principalmente quando é palhaçada, tipo o negócio da Peppa Pig, ele não queria, quando ele entrou com a peruca do Roger Guedes. Pô, uma vez ele quebrou uma televisão com um martelo no ar pedindo pro Carille voltar. Isso Sim. tudo fui eu que falei para ele fazer. Ele não queria fazer, mas aí eu falei, vai que dá certo, vai que dá certo. E viraliza na internet, porque a televisão passa Porra. uma vez e some. Na época, agora tem YouTube. Mas o lance, tipo, o negócio perpetua, né, cara? Você vê até hoje aí Demais. vídeos dele quebrando a televisão. Teve uma vez que foi engraçado, a gente vai tendo as ideias, né? O Corinthians, lembra aquela vez que o Corinthians vendeu todos os jogadores, tudo para a China? Claro. E foi tudo Renato Augusto, baratinho. Paulinho. Aham. Acho que Todos Ralf eles, também. Não Ralph, lembro. É. Jadson. E aí Jades. era tudo Sim. baratinho, preço de banana. Fui lá, peguei no mercadinho do lado da Band lá um cacho de banana, uma penca, né, de banana. Uma dúzia lá. E peguei uma caneta preta, escrevi o nome da boleirada na caneta também. Na época repercutiu pra Nossa. caralho também. E aí o Rodriguinho também foi vendido a preço de banana também. Rodriguinho. Sim, E sim, é verdade, é verdade. aí eu lembro que tinha um cara que era ruim do time, no cacho que eu comprei, tinha uma banana que tava meio podre, escura, assim. Aí eu pus o nome do cara, puta, eu não lembro qual que era o cara, mas era um cara que era ruim pra caralho. Mas, puta, a gente zoa pra caralho. Assim, o legal da Band é que a Band dá total liberdade de trabalhar assim. De vez em Isso que eu ia quando perguntar, dá isso que é alguma legal, né? merda, assim, mas a gente tem total liberdade para trabalhar, inventar então, As agora deu uma pautinhas aí. repercussão ruim, que assim, a televisão, não só a televisão, mas a mídia em geral tá muito diferente, tá perigoso falar, né? Tem essa galera da lacração, aí tem muita gente que defende, que exagera na defesa de algumas causas sociais. Geração cancelamento. Eu acho que até em algumas situações é válido, mas tem algum exagero aí. Pois é, a É, gente brinca até geração eu, Nutella, né? esse debate bola que você falou, era o que era apresentado pelo Datena ou não? Não, o debate bola era apresentado pelo Milton Neves. Era aquele e a Renata Fã era assistente de palco. É Assistente de aquele palco, aí mais ficava com o antigo. Eu tô notebook falando lá. Ficava com o notebook lá. isso. Tô falando de É, 2004, 2005, 2006, por aí. Esse aham. período. Se essa galera da lacração de hoje tivesse naquela época, pelo amor de Deus, a gente colocava caixão para enterrar os times quando os times eram eliminados. Algo que a Renata Sim, até sim. copia agora no Jogo Aberto. E do São Paulo sempre era caixão rosa e umas flores com nomes É verdade. da galera do LGBT famosos da época. Então, se fosse hoje, pelo amor de Deus, sabe? Sim, É colocava o nome do muita. Clodovil, eu lembro disso, pô. Eu lembro disso. Isso. É, Então, isso aí aham. marcou, assim, mas se fosse hoje, pô, hoje era impensado um negócio desse. Mas Não, sem condições. foi um período legal, um período importante, que Pode falar, pode tudo é falar. experiência, né, Cauã? Na nossa Lógico. vida, tudo é experiência. A gente aprende com as coisas que dão certo, aprende com as coisas que dão errado. O Neto cometeu, aparentemente, para as pessoas, cometeu recentemente um ato falho que ele jura de pé junto, e eu acredito nele, porque ele já estava
eu e ele falou para mim, que falou, a galera da lacração aí, principalmente os palmeirenses, né, que não gostam dele, falou que ele pegou no pau e mandou para a mãe do Abel, e ele jura que não tem nada disso. Eu acredito nele porque ele tem a mania de ajeitar o cinto, porque a calça dele cai. É que culminou ele ajeitar o cinto na Eu já hora que ele percebi fala isso, assim, do cinto. sabe o que a mãe dele gosta? Aí ele põe a mão no cinto. Aí fica parecendo dó de Caralho. rola, mas não ficou parecendo, mas não teve nada disso. Isso é uma baita de uma conversa fiada, não teve nada disso daí. Quem falou se enganou, tanto se enganou, que nem o Abel processou e essa história morreu. Teve gente agora que foi demitida, gente experiente, né? O Paulo Roberto Martins, o Morsa, foi mandado embora porque ofendeu, aí, enfim, cada um, eu não vou nem falar sobre isso daí, porque o Paulo também, eu sempre gostei do Paulo, mas realmente ele pisou na bola feio. Agora, o que o Neto fez, pô, entre achar que o cara fez e existir um fato, tem uma Sim, se distância tira muito do monumental. contexto, né, Cascão? Se tira muita coisa do contexto. Exatamente. É isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Para quem Bora. quer seguir os seus passos na carreira aí, quem quer ser o novo Cascão, quer ser o diretor de programa esportivo, quais são as suas funções, como que é seu dia a dia e o que você recomenda para essa galera aí? Então, para começar, tem que fazer uma faculdade de jornalismo, né? Mas hoje em dia Boa. nem é tão necessária a faculdade de jornalismo, que hoje em dia qualquer um aí tá. Assim, eu acho necessária, tá? Não estou falando que eu não acho. Eu vou defender minha classe. Mas eu sei que tem muito cara aí que só por ser amigo de X, Y, o cara consegue O espaço que na aí? televisão. Exatamente, o cara consegue espaço na televisão. Mas eu acho que o fundamental no meu caso, é gostar do que está fazendo, entendeu? E ter Boa. paciência, porque a vida profissional da gente, a gente tem que engolir sapo pra caramba, né? Eu acho que é fundamental. Mas faculdade de jornalismo e contar um pouco de sorte também, né? O Neto não acredita em sorte, eu acredito. Eu acho que tem que ter sorte com competência, eu acho que você consegue chegar longe. Mas quem ia adivinhar que eu era moleque, sei lá, dos 9 aos 12 anos, eu ia no jogo do Corinthians, eu ia no Pacaembu, meu pai me levava no Pacaembu para ver o Corinthians jogar e eu vi o Neto fazer gol. Eu via o Viola fazer gol, vi o Ronaldo defender no gol. E hoje em dia eu conheço todos esses caras, eu sou amigo de todos esses caras e o Neto é meu irmão, padrinho da minha filha, a gente convive todo esse tempo. Quem imaginava que isso poderia acontecer? É uma coisa muito. Se não é sorte, tem que acreditar em alguma providência divina. Ou é Divina. sorte ou é Deus. Não sei o que te falar, mas é uma coisa impressionante. E quais são as suas funções hoje? Tanto que você faz lá no programa que para a galera se situar também de como que é a profissão, né? Então, assim, a minha rotina do dia a dia, eu converso com o Neto no dia anterior, a gente define as pautas, eu com ele, assim, por exemplo, é que hoje a gente está gravando aqui na sexta, né, mas hoje é terça, hoje é terça. Aí a gente conversa hoje à noite, e amanhã, na quarta de manhã, eu tenho uma reunião de pauta rápida com os meus editores. Eu tenho três editores, um estagiário e um produtor. Então, que são os caras que eu cuido ali. Então, eu defino com os editores a pauta do programa, e aí eles começam a fazer, editar os VTs, as matérias, os ilustras, né, as imagens que a gente mostra. Quando tem jogo, lances polêmicos, é uma coisa que a gente tem que definir tudo que a gente vai passar. Com o produtor, a gente define os caras, a gente já faz a agenda da semana seguinte. Então, eu já fiz com o Gustavinho, que é nosso produtor, a nossa agenda da semana que vem. Então, a gente tem uma agenda pré-definida. A gente tem os caras fixos do programa, né? Que é além do Souza, do Veloso e o Neto que apresenta, além do Souza e o Veloso, a gente tem de segundo Maravilha, Dirceu Maravilha, de quarta o Rogério Assis, que é o Canhão, são dois narradores, e às sextas-feiras é o Fernandinho Fernandes, que estava de férias,
Tá. E sempre Mas cobre também o Neto, né? Quando vai de férias, alguma que coisa assim, cobre, né? exatamente, ele cobre o Neto quando o Neto está de férias. Uhum. E aí a gente leva convidados, ou jornalistas, ou ex-jogadores, e a gente sempre, quando a gente tinha 2 horas no ar, a gente chegou a ter 2 horas no ar há uns anos Verdade. atrás, aí a gente criava pautas mais. Eu sempre gostei de trabalhar esse conceito da vida do ex-jogador, pautas mais frias Legal. de gols históricos, a gente tinha um quadro que chamava Depois das Chuteiras, que era muito legal, que contava a vida do cara, como é que tá depois de tantos anos, de um cara que se destacou muito no futebol, e tinha histórias muito assim impressionantes, como Era um por que fim exemplo, levou mais aprofundado, vai. que fim levou, só que com imagens, né? Porque o que fim levou Aham, do Milton é só foto, com a exato. história, contando realmente, de fato, a história na televisão. A gente tinha, por Legal pra exemplo, caralho. teve o Mazolinha. A Mazolinha foi o cara que fez a jogada do gol do Botafogo, quando o Botafogo saiu da fila de 89, que ele fez a Caralho. jogada do gol pro gol do Maurício. O Mazolinha era pedreiro, acho que em Araras, sabe? Então, aí o Dorval, que fez história no Santos com o Pelé Coutinho, Uhum. ele estava acho que numa casa de repouso, encostado. Inclusive, ele faleceu recentemente. Sensacional isso. Então, a gente contava isso, a gente sempre gostou muito. A gente fez mais de 100 episódios, foi muito legal. Sempre, e aí, nesse meio, a gente sempre fez questão de levar o ex-jogador nos donos da bola. Então, já acho que eu não me recordo de nenhum ex-jogador de não ter participado, nem que seja por um link do programa, sabe? Já fizemos Pelé, Romário, Bebeto, Ronaldo Fenômeno foi no primeiro. Fudido. O Sheik foi no dia seguinte que ele deu beijinho polêmico no cara do restaurante lá. Então, o Zizal, quando veio pro Corinthians, Parecer. aquele chinês lá. Pô, então Sim, a gente sempre verdade, verdade. levou. A gente sempre, naquele período, a gente sempre levou a nata do futebol, mas o programa, com o passar dos anos, ele foi se desdobrando, né? Então, Claro. a gente acabou perdendo um pouco de espaço com a chegada da Kátia, mas já Isso era que um eu ia falar, né? espaço. O programa perdeu 1 hora, né? Por conta da grade, quando ela entrou, né? Então, isso, é que essa hora já não era nossa. O programa, originalmente, ele tinha 1h15. E aí Tá. acho que a gente ficou os 3 primeiros anos com 1h15. Aí o programa que vinha depois da gente, que era um enlatado, não sei, a Band não conseguiu renovar o contrato, alguma coisa, e eles falaram, pô, por vocês ficam até essa 1h15, pode virar 2 horas? Eu falei, vamos embora. Aí a gente ficou com essas 2 horas por uns 2 anos, pelo menos. Foi nesse, Aham. foi nesse período que a gente criou bastante conteúdo bacana. Só que aí com a contratação da Kátia, há 4 anos atrás, eles fizeram 4 anos agora. Aí eles tiveram que pegar 1 hora do nosso horário e a gente caiu para 1 hora. Aí a gente encurtou o programa. Então, a comercialização manteve a comercialização com 1 hora a menos. Então, a gente começou a ter dificuldade de criar um conteúdo mais alternativo, mais diferentão. Então, o nosso é o hard polêmica na veia, então a gente já chega rasgando, porque Tem que ser. tem que dar a letra na hora, porque a gente tem pouco tempo, entendeu? E tem o Então, tempo e a gente final começou a dos fixar merchants mais. também, né, Cascão? Pois é uma coisa que a gente não queria. Até peço desculpa pro público aí, porque já ficou meio que intrínseco na galera, que, pô, chegou ali e aparentemente acabou o programa. A É, gente está pensando num conteúdo diferente para esses últimos minutos, mas a gente trabalha com audiência, né? Então a gente precisa se preocupar com esse tipo de coisa, ter essa percepção da parte comercial junto com a audiência, porque um programa de televisão ele só se consolida, se estabelece, se consolida, tendo boas audiências ou boa comercialização, ou de preferência as duas coisas. O sim. nosso tem as duas coisas. O Donos da Bola, sem dúvida, eu falo isso para você sem medo de errar, é o programa de melhor custo-benefício disparado da TV Bandeirantes. O que eu falo com custo-benefício? É o que lucra mais e gasta menos.
Na proporção. Óbvio que não é o que lucra mais, mas se for pôr na proporção lucro e gasto, é o melhor. Rentável. É o mais rentável, disparado. O canal do YouTube de vocês é do Neto ou é da Band? Não, da Band, né? O canal, a Band tem um braço digital, demorou para eles pensarem nisso, mas eles pensaram, e de uns 2 anos para cá, se eu não me engano, eles têm um braço digital que chama Vibra, e eles começaram a cuidar do YouTube e da monetização. Pô, só essa monetização do YouTube, pelo amor de Deus. O YouTube do Donos da Bola hoje, acho que tem praticamente 1,5 milhão de inscritos, um número monstruoso de views, e a Band rentabiliza bem. Quando eu falo com os benefícios, eu acho que só com o dinheiro que ganha no YouTube paga a nossa equipe praticamente toda, entendeu? Sem dúvida. Os números são monstruosos mesmo. Você já até falou aí, agora há pouco, você é braço direito do Neto, né? Além de ser diretor do programa dele, você ainda é assessor, faz toda a parte de burocrática aí do Neto. Eu vi eu não vou lembrar qual podcast foi. Eu acho que foi no Podpah que o Neto foi, e ele falou que você tem até os números dos cartões de crédito dele e tudo mais, né? Então, esse vínculo que vocês... Pode falar. Não, termina, pode terminar. Não, eu ia falar que esse vínculo que você criou com o Neto, então, é de antigo, é de antigamente, não é de agora, né? Claro, muita coisa ficou mais forte, vamos dizer assim, entre vocês, porque se veem diariamente, né? Tem uma amizade ali que transcende qualquer outra coisa, tipo, mais familiar, né? Então, como que você... Como é que eu posso dizer para você? Tipo, para o pessoal entender, tá? Para o pessoal entender. Essa amizade com o Neto mesmo é real, né? Não é de fachada, né? Muita gente acha também, né? Não, é real. Na verdade, já quase saí na porrada com ele pelo menos umas 10 vezes aí, de quase mesmo, sabe? Porque o Neto é um cara, assim, a nossa amizade é muito forte, mas ao mesmo tempo você briga com seus amigos, né? É normal. E ainda eu acho que o programa na televisão toma muito, assim, como é que eu posso dizer assim? Suga muito a energia dele. Então, ele, em alguns momentos, ele fica meio mal-humoradão lá e é difícil para aguentar ali. Eu tenho a paciência de Jó, mas fora da televisão, é um cara sensacional. A gente sempre se deu muito bem. A gente faz viagens. Às vezes, esses dias eu estava brigado com a minha mulher. Aí ele foi fazer um evento aí numa cidade, foi fazer um jogo de Master, acho. Eu falei, pô, vou nessa com você, hein, meu. Quero desanuviar. Aí fomos junto. Ele jogou, ficou com ele lá. Na verdade, assim, eu sei todos os dados dele, mas é bom que se diga que burocrático, que é a emissão de nota, pagar conta, essas coisas, ele tem a secretária dele, linda e maravilhosa Gisele, que me ajuda muito também. Boa. Que me ajuda até em umas questões minhas, mas ela sim, ela já trabalhou em banco, a Gi trabalha com o Neto há muitos anos, e ela sim faz essa parte, mas assim, eu fecho um contrato publicitário com o Neto. Aí eu ligo para a Gisele e falo, Gi, pô, emite a nota aí e tal, para a empresa tal, os dados é tal. Mais ou menos nesse ponto, mas a burocrático mesmo é ela. Mas, de fato, eu tenho no meu aqui o RG dele, CPF, essa porra toda, porque vira e mexe a gente precisa para fazer alguma coisa. Pela necessidade. Eu vou te fazer algumas perguntas aí agora, que é o que eu acredito que muita gente gostaria de te perguntar ou perguntar para o Neto, tá? E lógico. Até para a gente lançar uns cortes aí, ô Cascão, e ver algumas coisas que eu acredito que alguma das pessoas aí tem de curiosidade em você e no Neto. Saber se o Neto é realmente um personagem ali dentro da televisão. O Neto é um personagem ou não, Cascão? Cara, o Neto é um personagem na vida dele, né, velho? Boa. Se você estiver na casa dele, ele brincando com o filho dele, ele é o cara da televisão. É daquele jeitão mesmo. Ele é igual, é por isso que
assim, foi o que eu falei, que é diferente. Às vezes ele pega uma pilha no programa que fora do programa ele não pegaria. É diferente de ser Tá. personagem. Esse Uhum. lance dele ser figura, loucão, ele é na casa dele também. Brincando com o filho, com a mulher, zoando com o cachorro. Ele é da zoeira igual. A diferença é que na televisão, às vezes ele tá contaminado ali por uma pilha, uma emoção extra ali, que a gente acaba fazendo com que ele dê uma exageradinha, porque a gente faz um entretenimento também, sabe? Claro. Então é importante isso daí, mas não significa que ele seja um personagem diferente. O que ele é na televisão não é na vida privada. Não é verdade. Ele é o mesmo cara. Só que ali ele tá na adrenalina, na veia. Por isso que sai aquilo lá. Bom demais. Outra coisa que eu queria te perguntar, né? Vira e mexe, o Neto menciona a Globo, pro lado bom, pro lado ruim. Já surgiu alguma oportunidade ou algum convite de vocês irem para a Globo? Se existe alguma vontade do Neto ir para lá, ou isso aí é factoide? Então, alguns anos atrás, uma década atrás, vai, o Galvão Bueno foi na época que o Casagrande teve os problemas lá com drogas e tal, e foi internado. Teve uma vontade do Galvão Bueno, tá, de levar o Neto para a Globo, Que mas legal, que foi rapidamente combatida pelos diretores da Globo até então, imagina. por razões óbvias que eu não preciso nem explicar, né? O Neto fala o que quer, tem liberdade, e lá talvez ele não tivesse. Mas ele chegou a cogitar isso na cabeça dele, de ir para lá com esse convite? Vamos Não, supor que não tivessem esses editores, essa direção toda, e que tivesse caminho livre aí para ele. assim, ó, eu acho que o mais importante é ter um bom projeto de trabalho, entendeu? Se Perfeito. chegar, o Neto tem contrato, se eu não me engano, até o final de 2026. Se eu não me, se chegar a BBC de Londres falar que ele pode falar em português e bancar a multa dele, ele vai. Como não chegou a ser feito nada oficial da Globo, é difícil falar. Mas eu acho que se tivesse um bom projeto na ocasião, pô, vem aqui, você vai substituir o Casagrande, a gente vai te pagar tanto. Porra, é uma coisa que valeria a pena. Mas só para você saber, o Neto ganhava mais na Band que o Casagrande ganhava na Globo. Então, muitas vezes, o cara fala Caralho. Globo aqui e tal, mas muitas vezes, eu trabalhei na Globo. Eu já fiz um período na Globo de freelancer do Globo Esporte. Eu ganhava o dobro dos editores que eu estava cobrindo. Eu era editor na ocasião. Lá atrás, também faz mais dicas. Eu ganhava o dobro na Band, eu ganhava o dobro do salário dos caras da Globo. Entendeu? Então, eu acho que o Neto até iria, mas se falasse assim, ô Neto, teu salário que eu vou te oferecer é o mesmo do Casagrande, esse. E ele ganhava aqui, ele não ia. Porque ele também tem que pensar na família dele, né? Ah, sim. Você mencionou, né? O espaço que ele tem na Band, ele não teria em outra emissora, né? Mas, por exemplo, o Não, SBT aí que tá. não teria na Globo, eu falei. Ah, tá. Não, Sim, sim, não sim. sei não sei nas outras emissoras, não sei, Então, eu ia até depende. mencionar o SBT, porque tipo, o SBT tá comprando tudo quanto é evento esportivo, campeonato não sei das quantas, então, lançando programa esportivo pra caramba. Então, talvez aí, você acha que o Silvio Santos daria um programinha para ele? Você acha que ele é a mesma liberdade que ele tem na Bandeirantes, teria no SBT, por exemplo? Cara, assim, ó, eu acho que o SBT dá liberdade também. Eu acho que o único lugar que era mais engessado sempre foi a Globo, né? Nesse lance. Só que agora, como o mundo, o nosso Brasil, na verdade, está muito politizado, eu acho que o lance de liberdade de expressão está muito mais nesse lance da polarização política do que propriamente com exposição de ideias, Ah, sabe? sim. Eu acho que tranquilamente o SBT daria liberdade para o Neto falar o que quisesse dentro do universo do futebol. A gente vê Talvez pela não. liberdade que o Danilo Gentili tem no programa dele, vamos dizer assim, vai. Exatamente, Mas aí mas é questão do horário, né?
Pois é, mas agora os caras, você viu o negócio do filme lá do Danilo, foi 5 anos Poxa, atrás. uhum, Aí eles estão, por causa de política, a verdade é essa. claro. Por política, os caras estão pegando no pé do cara. O Danilo é gente boa pra cacete. Mas então você acha que, sem dúvida, se tivesse uma oportunidade, é de se pensar, vai, vamos dizer assim. Se tiver uma oportunidade, eu acredito, tá? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para ele, mas pelo que eu conheço dele, ele adora a Band, sabe? Ama a Uhum, Band, pô, fala da Band o tempo inteiro, vocês é. assistem aí, vocês sabem. Só que tudo vai de um projeto interessante. Eu tô há 15 anos na Band, sem sair. Ele tá 16 ou 17 sem sair. A gente tá muito satisfeito, mas tudo é projeto de trabalho, ué. Se ele recebesse esse convite, seria na bota ou não? Não, em princípio, não, porque eu sou CLT na Band, eu não posso abrir mão dos meus direitos Ah, então é trabalhistas. Eu não verdade. ia É abandonar. verdade. Agora, Boa. se ele tinha que ele me puxar, né? Agora, em princípio, eu não ia abrir mão. Só que eu acho que a gente bate de frente com tanta gente dentro da emissora que o dia que ele sair, dá 5 minutos eu saio. É o tempo de me achar só. Eu imagino. Ô, Cascão, o que aconteceu com o Edilson Capetinha? Capetinha entrou e simplesmente desintegrou ali do programa. Da Band, né? Eu acredito. Então, agora da Band, mas não. Eu vou te contar o que aconteceu com o Edilson. O Edilson foi uma sugestão do nosso antigo diretor de esportes, que era o José Emílio Ambrosio, que é um cara bacana, inclusive. Ele contratou o Edilson cara, assim, o Edilson é um cara sensacional. Eu gosto do Edilson. Ele é um cara engraçado, extrovertido. Às vezes chegava de mau humor, mas é um cara que eu sempre gostei. Mas o que acontece? O Edilson, talvez ele eu não sei, pode ser o termo mais correto pode ser falta de educação mesmo, mas não falta de educação dele ser mal educado, é de berço mesmo. Então ele comete umas gafes com os caras que, que acaba sendo desagradável. Ele fez muitas dessas no ar, entendeu? Então ele brigou com praticamente todos os caras do programa. Então ele bateu boca com o Neto, bateu boca com o Veloso, bateu boca com o Fernandinho Fernandes, com o Canhão, que é o Rogério Assis. Ele foi deselegante com o Bruno Andrade, que é um correspondente que a gente tem lá em Portugal, que chama ele de mentiroso. Então ele era o tato de falar as coisas, entendeu? Ele uma vez falou para Leila Pereira, a presidente do Palmeiras hoje, quando ela estava brincando de bater pênalti, para ensinar os jogadores do Palmeiras. Estava até um vídeo que saiu na TV Sim. Palmeiras. Uhum. Ele falou, pô, essa mulher tem que lavar uma louça. Então, por isso que eu falo, né? Hoje em dia, nesse lance talvez hoje em dia ele caísse, né? Imagina se fosse o Neto que falasse isso, que é bem mais polêmico e, e as coisas que ele fala repercutem mais. Então, assim, estava desagregando. Eu sempre falei isso. Para o programa era muito bom, Rendia, porque né? rendia, era uma atração a mais. O Neto nem gosta que eu fale isso, mas eu tenho, a verdade é essa. Viralizava na internet as bobagens que ele falava, que muitas coisas era bacana, pra gente era importante, marcava aquele negócio do discordo craque, toda hora discordo craque, enchia o saco do Neto, mas era engraçado pro público em Poxa, ele geral. nem tá em evidência, mas o povo ainda comenta, discordo, craque, discordo não sei o quê, né? Tem isso ainda. Pois é pra você ver. E aí o que aconteceu? O negócio estava fluindo. O problema é que o nosso vestiário, entre aspas, que era a nossa galera ali, estava todo mundo insatisfeito com ele. E eu demorei para enxergar isso. Aí eu tive uma conversa com o pessoal da direção. E eles. E aí foi decidido, para não prejudicar o Edilson, foi decidido que ele iria para o jogo aberto. Tanto que ele foi Sim. trabalhar no jogo aberto depois do Donos da Bola. Uhum. Então, quer dizer, ele não foi demitido. Esse papo aí que o nego fala não é verdade. Ele só foi para o jogo aberto porque realmente poderia dar problema. Uma Ele decisão rachou um elenco, vai, vamos dizer assim. minha, rachou elenco, minha com a direção.
Então, foi uma coisa... E ninguém prejudicou o Edilson. A gente quis... Tanto que ele foi para o jogo aberto. Só que Claro. aí ele ficou no jogo aberto, acho que ele ficou 1 ano com a gente, acho que no jogo aberto ele ficou mais 1 ano, teve o fim do contrato dele, e aí eles optaram, opção deles, que não tem nada a ver comigo, nada a ver, opção do jogo aberto. Eles optaram por trazer o Edmundo no lugar do Edilson, que o Edmundo estava dando sopa, tinha saído da Fox, eles optaram por isso, mas assim, eu adoro o Edilson, eu tô falando de coração, pelas minhas filhas, eu não fiquei com nenhum tipo de mágoa dele, eu não teria nem por que ter mágoa. E eu, de coração, pelo que eu já conversei com o Edilson, eu sei que ele também não ficou com mágoa de nada e nem de ninguém. Então, assim, ficou marcado, porque ele marcou muito o programa. Por isso que a galera pergunta até hoje. Mas o Edilson é um cara sensacional, pô. Sensacional. Show de bola. Então, uma última pergunta aí pra gente ir para os nossos finalmente, tá? O Neto vai se candidatar à presidência do Corinthians? Se sim, você vai junto com ele ou não? Olha, eu gostaria que, minha vontade é que ele se candidatasse. Ele já completou aí o 3º mandato de conselheiro, né? Então ele pode se candidatar a presidente na próxima eleição. Eu gostaria muito que ele fosse. Se ele fosse, provavelmente eu iria também em alguma área de comunicação. Só que eu realmente acho que ele não vai. Eu acho Poderia que voltar para a assessoria de imprensa lá, pô. Pois é. Era um caminho mesmo. Mas eu acho que ele não vai por um motivo simples. Ele é um cara bem remunerado na televisão. É um cara... Muita gente depende dele, né? Porque ele tem a família dele, tem um monte de filho, tem ex-mulher, tem mãe, tem irmãos. Então, muita gente depende dele. Então, o Neto não é um cara que a nego acha que se para de trabalhar agora, tá com a vida resolvida. Não é tão assim, não. Ele é um cara que tem que trabalhar. Então, por isso que eu acho que ele não aceitaria, assim. E ele não se sente... isso já foi uma pauta... Ele acha que ele é capaz, mas ele tem receio, porque ele não tem domínio de todas as áreas. Mas aí a gente já teve conversa sobre isso, que ele não precisa ter, ele tem que delegar função para quem é da área. Ele não precisa conhecer, quer dizer, de comunicação ele conhece, mas ele não precisa conhecer a fundo. Isso aí eu resolvo. Ele não precisa conhecer parte jurídica. Isso aí precisa ter o conhecimento do que está acontecendo, mas não o entendimento, né? Isso. Não, e esse entendimento de futebol, a gente ficou 3 anos no Guarani de Campinas, obviamente que não dá para comparar a proporção dos clubes, mas dá para ter uma boa base. O Neto é um cara que manja muito de bola, cara. Então ele conhece muito esse meio dos empresários, conhece muito esse negócio de categoria de base. Eu tenho certeza que o Neto ele daria jeito nas coisas erradas que ficaram acontecendo muitos anos no Corinthians, que eu torço que o Duílio não esteja repetindo esses mesmos erros. Até porque eu gosto muito do Duílio. Eu gosto também, mas tem muita coisa intrínseca ali que já vai carregando desde antes de Dua Lipa, por aí, né? Mas eu gostaria que ele fosse, mas eu acho que ele não vai, respondendo sua pergunta. Fechado. Para encerrar, eu tenho um quadro aqui no programa chamado Comenta Aí. O que é o Comenta Aí? Eu vou jogar um vídeo na tela, pode ser ele atual ou não, relacionado à sua área de atuação ou não, tá? Você vai fazer tipo um react. Já viu o react do Casemiro? Sabe o que é ou não? Já. Esse Casemiro é figuraça, meu. Eu vejo ele reagindo com as comidas, é demais. Não, ele reage com qualquer coisa, né? Campeonato de sinuca, ele vai lá e reage. Aí, Masterchef, ele vai lá e reage. Ele é desse jeito, comediaça. Figuraça. Então, basicamente copiando o Casemiro aí, a gente tem esse quadro Comenta Aí. A gente vai jogar um vídeo na tela e aí você comenta. Se quiser comentar em cima, eu pauso o vídeo. Se quiser comentar depois que o vídeo acabar, tá? O que você achar melhor aí, você que manda. Vambora. Pegou a bola, o Márcio deu na costela do Raí. Antônio Carlos veio dar uma cotovelada em mim, eu dei uma cabeçada nele. Mas vocês não, né? Vocês estão tudo bem, vocês vêm cada dia com um carro, ganha 500 pau por mês. Esse vídeo aí, ele marcou época aí na televisão, né?
e fez a história do Neto, impressionante. Porque eu lembro claramente que o Corinthians vinha de 5 derrotas seguidas, fez um primeiro turno animal, acho que recorde até hoje do brasileiro, vinha de 5 derrotas seguidas, aí ele deu esse barraco aí, meu, o Corinthians ganhou 4 seguidas e foi campeão brasileiro. Até hoje tem gente que agradece ele pelo título brasileiro de 2017. 100%. Dá para acreditar? 100% dos torcedores agradecem, né? Que foi o empurrão. Foi o empurrão pro Corinthians, né? Vamos continuar aqui. Foi um empurrão. Bora. Torcida ganha quanto? 800 reais. Vocês estão de brincadeira. Vocês têm que ter vindo a pé, comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Aqueles pão Seven Boys, pão, né, que é aquela marca? É Puma, esse né? pão também. Pão de forma! Aquele queijo que já tava uma semana lá, que tá grudado. Você sabe que a Seven Boys até entrou em contato uma época aí para fazer alguma coisa. Essa história do pão aí, um monte de gente brinca, meu, com esse negócio do pão. Tem nego que vê ele na rua e fala, pão! Pão! Puta, é muito... Legal demais. É muito bom, é muito bom. Isso, ó, e é importante saber que essa história aí foi tudo espontânea e impulsionado pela gozação dos palmeirenses e são paulinos na entrada dele na Band. Tinha os seguranças que ficavam provocando ele. Ele chegou putaço. Então nada disso foi armado, foi tudo do coração. E ainda bem que foi, porque deu certo, né? Porra, viralizada de milhões aí. Pra nós, Corinthians, né? Vamos terminar aqui, ó. Vamos lá. Vai lá. E o presunto, aquele presuntão. Não é um presunto sadia, não, rapaz. É presuntar. Vocês estão de sacanagem. Vocês não correm. Para não falar outra coisa, para não tomar processo, tá no 6. Aí o Flávio Adalto, o Alessandro, vocês estão fazendo o que aí como diretor? Seu Serruela! Seu Zoreiudo! Muito bom. 100% do que ele falou, ficou provado que 100% do que ele falou aí nesse vídeo, era verdade. Vocês não correm, não sei o quê. Os caras começaram a correr, o time foi campeão. É isso mesmo. E o Flávio Adalto e o Alessandro mexeram os pauzinhos, né? Tiveram que mexer os pauzinhos, né? O Alessandro voltou depois de um tempo aí, mas eu gosto do Neto, porque é o seguinte, ele exagera muitas vezes, né? Mas ele fala umas verdades pros caras aí, que mexe no brilho do cara. Eu fiquei sabendo que essa palestra, que esse papo aí, foi na conversa do Carille com a boleirada antes do jogo do Palmeiras, né? Foi tipo preleção. Foi preleção. É mole? Então, teve esse Nem vídeo imaginava. de preleção. Então, mas você eu imagino que chega no vestiário, sim, mas não como preleção. Porra, é o nível de responsabilidade que a gente tem, né? Às vezes a gente acabou decidindo um título brasileiro do caralho. Do caralho. É muito bom. Isso aí, cara, vai perdurar por muitos e muitos anos ainda. Até surgiu um novo meme do Neto, porque não dá, né? Verdade. Pra gente terminar aqui, ô Cascão. Daqui a pouco surge um novo. Daqui a pouco surge um novo. Fica sossegado. É só começar a jogar mal de novo. Pra gente encerrar o nosso bate-papo aqui, Cascão, eu sempre faço as mesmas perguntas pros convidados, tá? E você me responde na lata aí o que vier na telha, se você quiser comentar alguma coisa em cima, mas se quiser responder breve também, você que manda. Fechado? Tá. Vamos lá. Fechado. Maior auge da sua vida ou da sua carreira? Hoje em dia. 10 anos de Você Band. vive. Eu vivo hoje. Hoje em dia, acho que ainda estou no auge da minha carreira. Agora é o auge da minha carreira. Antes eu estava numa progressão. Agora é o auge. E a pior fase da sua vida ou da sua carreira? A pior fase da minha vida foi quando eu fui mandado embora da Record. Minha filha tinha acabado de completar um ano de idade num sábado, e eu fui demitido na segunda-feira. Foi um momento que eu sofri muito, porque eu fiquei preocupado com o meu futuro, futuro da minha família. Então acho que mas graças a Deus passou rápido. Então logo depois eu já arrumei o trampo na Band, e aí veio bastante coisa bacana para fazer. Então, mas foi um período de 3 meses ali que eu sofri um pouco, viu? Se você pudesse mudar uma regra ou tirar alguma regra do futebol, qual regra seria e por quê?
Cara, se eu pudesse tirar do futebol, eu tirava o VAR. O nego vai falar que eu quero tirar o VAR por causa do que eu sou corintiano. Mas não tem essa conversa, não. Eu acho que a grande graça do futebol é essas dúvidas que ainda tem até com o VAR. Teve o clássico do Corinthians e Palmeiras agora. Muita gente fala que o Gil não fez pênalti. Mas muita gente fala que fez. Ué, não tem o VAR para acabar com a discussão no futebol? Não acabou com a discussão. Então eu tirava esse VAR aí, que só serve para onerar receita de um monte de federação, clube, caramba. Quer dizer, só gera mais custo para continuar a mesma discussão. Se os caras fossem minimamente competentes, como eu vi em campeonato inglês, campeonato alemão, que lá os caras decidem assim, né? Aqui o cara não sabe decidir. E eu gosto da discussão no futebol. Não sei o que, ganhou com gol roubado. É isso aí, essa é a graça aí. O árbitro tá lá para isso. O que eu acho que devia fazer é profissionalizar e capacitar melhor a arbitragem. Agora, o olho não viu. Foda-se. Perfeito. Eu conversei no ano passado com o Kleber Wellington Abad, o ex-árbitro de futebol. Sim. E ele falou categoricamente, cara, é exatamente a mesma coisa que você falou. Precisa profissionalizar essa galera. Os caras não sabem o que estão fazendo lá. Essa que é a real. É isso. Se profissionalizar e capacitar, como é feito na Europa... E valorizar o trampo dos caras, viu? Porque o árbitro não ganha porra nenhuma. O árbitro é segunda profissão. É bem por aí. Pois é. E se você pudesse inserir uma regra nova no futebol, Cascão, que regra seria? Puta, uma regra nova, cara. É difícil pensar nisso daí, uma regra nova. Eu acho que... não sei, cara. Eu acho que no lugar do... Puta, eu acho que o futebol tá tão... Sendo sincero, eu não acrescentaria nada. Para mim, o futebol é bom do jeito que ele é. Um tempo atrás, aí estavam pensando em lateral com o pé, aí 3 tempos de 30. Outra bobagem, né? Então, não pense em nada aí. Porque você muda a essência. Eu já não gostei desse VAR. Futebol é legal, o futebol que a gente viu quando era moleque. Pô, o raiz, tá acrescentando muito... Futebol raiz, pô. Hashtag futebol raiz. Eu sou adepto dessa hashtag aí. Boa. Um cartão amarelo. O que é o cartão amarelo? Para quem ou para quê? Quem que você acha chato aí no meio do futebol ou alguma coisa para que sirva de alerta pro pessoal no meio do futebol aí? Cara, eu acho chato no futebol o excesso de profissionalismo. Eu acho que os caras hoje estão muito robotizados, o discurso é o mesmo, e não vem falar que as perguntas são as mesmas, porque muitas vezes não são. Mas eu acho que esse lance, essa coisa robotizada de você ir, uma assessoria de imprensa define aquele cara que vai falar, e todas as emissoras têm o papo do mesmo cara. Isso é uma merda. Antigamente, eu acho assim, antigamente o nego entrava no vestiário, aí não precisava varzear. Mas eu acho que pode ser uma coisa mais bem elaborada, com os caras conseguindo conversar legal com a boleirada. Assim, tô lá no jogo do Corinthians. Eu não quero falar, eu não quero. Quem quer falar? Então, os que querem falar, vão falar. E vão pra cima. Não tem uma parada engessada, né? Muito engessadão, né? É isso, eu acho chato pra caramba. Eu acho chato pra caralho. E o vermelho direto? E nessa pandemia ficou mais chato ainda, né? Porque mais aí teve ainda. Que limitar. Aí o clube, outro dia eu tava vendo a coletiva do Flamengo. Vamos começar, aí o assessor lá, sei lá, vamos começar a coletiva aqui do Flamengo. Primeiro, blog Flaurubu. Aí fazia a pergunta, depois, agora Raça Fla, site.com.br. Porra, os caras põem quem eles querem. Então eles põem todos os sites e as mídias... e saca os caras que vão cutucar mesmo, tá ligado? Então, é foda isso daí. Eu acho que tinha que ser um negócio mais... Eu não gosto desse negócio do controle absoluto e esse tipo de censura que existe, assim, sabe? Outro dia me cobraram, não é censura, Não é censura, Putz, me fugiu, é um outro termo, mas eu acho que é um pouquinho de censura, assim. Um direito, de falar, né? Mais ou menos isso. Né? Vamos lá.
E o vermelho direto, para quem ou para quê? Quem que você acha insuportável, alguma coisa que não dá para passar pano aí, que é intolerável no meio do futebol? Precisa ser punido. O vermelho no futebol, eu acho que tem... Não vou nem pôr o VAR, tá? Senão eu vou ficar repetitivo. Tá. Mas o vermelho no futebol para os técnicos brasileiros, que de tão acomodados estão perdendo espaço para os estrangeiros. A verdade é essa. Se os técnicos... Eu não tô generalizando, claro. Mas a maioria esmagadora. Eu trabalhei com alguns no Guarani, que o cara ganhava uma bala para falar pega, pega, pega e foda-se, assim, sabe? Tipo, não tinha estudo tático. Olha o que o Abel Ferreira tá fazendo no Palmeiras, cara. Tipo, o time do Palmeiras, pra mim, é um time limitado, cara. Tipo, o Rafael Veiga nem jogava. Tava emprestado para o Atlético Paranaense. Gustavo Scarpa nem entrava em campo. Tem grandes caras, tipo assim, o Everton, o Gustavo Gomes e o Dudu sempre foram muito bons. Mas olha só, o Davis fez o gol na final da Libertadores, pô. E o Breno Lopes também, né? Então, e o Breno Lopes também, o português faz milagre. Eu acho ele um cara que ele vem fazendo diferencial. E eu espero que com a chegada desses caras, sucesso do Jorge Jesus, sucesso do Abel, e quem sabe agora o Vitor Pereira faz sucesso, ou não, mas o Sampaoli fez sucesso. Eu não vou ficar só nos portugueses, nos estrangeiros. Quem sabe com isso, os nossos técnicos brasileiros comecem a se mexer e estudar um pouco mais e entender que eles precisam melhorar, porque do jeito que tá, a gringaiada vai dominar por aqui. Você acha que os técnicos que eles estão cobrando cada vez mais altos os salários dele? Porque tá insustentável, né? Renato Gaúcho, ele não vai conseguir um trampo tão fácil com o nego pagando 1 milhão de salário para ele, né, meu? Então, dizem que o Renato Gaúcho caiu no Flamengo e não teve sucesso no Flamengo, justamente pegaram no pé dele justamente porque ele ia pra praia, largava o auxiliar treinando o time, sumia. Tipo, tava nem aí, entendeu? Uhum. Meio que acomodou. Descompromissado. E futebol, você tem que estar compromissado até a tampa, meu. Senão, você perde espaço. Não tem jeito. O Renato pecou nisso daí. Agora, esse excesso de grana já tá faz tempo, né? Tem cara com a vida resolvida. Você pega Gabigol e Dudu, ganham 2 milhões de reais por mês. Os caras, quanto tempo os caras estão jogando aí? Os caras já conseguem sustentar um país, sabe? O cara já deve ter PIB pessoal para sustentar Alagoas, que é um estadozinho pequenininho. Porra, é foda, meu. Eu acho que vai perder espaço, tá perdendo. Eu acho que esses salários altos, inclusive, estão quebrando tantos clubes, que os clubes estão sendo transformados em clube-empresa, tal da história da SAF no Cruzeiro. Agora o Vasco comprar o futebol do Vasco. Botafogo. Então, Botafogo. Então, cada vez mais os clubes estão quebrando por causa disso. É uma irresponsabilidade de dirigente de futebol, como devia ter uma lei de responsabilidade do governo mesmo, de responsabilidade fiscal dos dirigentes de futebol, porque senão os caras gastam do jeito que eles querem, com a paixão, muitas vezes com a roubalheira e não respondem por isso e o buraco fica para o próximo. Então, isso de fato tem quebrado os clubes por aqui, tanto que eles estão virando clube empresa. Mas a verdade desses salários altos é que está se pagando tanta grana aqui para tentar segurar o jogador, para o jogador não ficar fora do Brasil. O problema é que muitas vezes está pagando grana aqui para quem não tem bola para isso, sabe? Então, tem jogador aqui que não tem bola para ganhar 800, 1 milhão. Não tem bola para isso. Então, esse é o grande problema. É o cara que corre, que nem dizia o Mirandinha do Corinthians. Ele ou corre ou pensa. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu também. Eu acho tenho a mesma opinião, porque ainda mais com as quebras de contrato, né? Treinador aí vem com contrato de 1 ano, ganhando 600, 700 pau por mês, aí dura 2 meses na equipe. Mas 600, 700 é dos times menor. Se pegar o Portuga tá ganhando 2 milhões no Corinthians, o Vitor Pereira, o Abel... Tudo bem que não tá saindo do Corinthians, né? Mas alguém tá bancando ali. Então,
tem essa história aí. Outro dia eu fui com o Neto num evento e chegou um dirigente do Bandeirante de Birigui. Já ouviu falar do Bandeirante de Birigui? Uhum. Ele chegou com a camisa pra gente, assim, o patrocinador master, Taunza. Aí ele chegou pra gente e falou assim, olha só, a gente tem um contrato com a Taunza há 3 meses, eles devem pra gente quase 1 milhão, não pagaram nem 1 centavo. E aí, ele tá lá no Corinthians pagando Paulinha. Aí a gente já não entende mais nada. Quem tá falando a verdade, quem não tá. Eu prefiro acreditar no dirigente do Bandeirante de Birigui. Mas isso não significa que ele não esteja pagando pro Corinthians. Mas se o cara assina um contrato com o Bandeirante de Birigui, tem que cumprir. E parece que isso aí vai pra justiça. Então, só abre margem pra gente desconfiar das coisas que estão sendo feitas. Só isso. Por isso que o futebol, que nem eu falei pra você, a gente vai querer se matar. Nego se mata, aliás. Literalmente se mata. Mas eu vou perder minha noite de sono por causa de tanta coisa errada que acontece no futebol? Eu não, pô. Eu não. Sabe, eu acho você que já tem esse conhecimento, mas falta o Corinthians, bastante informação, né, pro torcedor, né? Pois é, agora planejamento dos times de futebol. Eu defendo o lance do clube empresa, principalmente nesse sentido do planejamento. O cara planeja o time, o cara tem um projeto, porque na verdade diretoria de time de futebol hoje em dia, sempre foi assim, aliás, é o cara que é apaixonado e faz do jeito que vem na cabeça. Não tem um norte, sabe? Não tem pô, peraí, eu não posso gastar tudo isso com esse cara aqui, senão vai me faltar aqui para pagar a gasolina do ônibus, senão vai me faltar aqui para pagar não sei o quê. Os caras, é isso que me incomoda no futebol em geral, por isso que eu falei da lei da responsabilidade fiscal, que devia até ter intervenção governamental, porque clube social, o presidente não pode, de fato, receber salário. Nenhum diretor pode receber salário. Mas então que mude isso, sabe? Ou que os clubes virem empresa. Acabaram de soltar um rojão aqui. Rojão? Pô. Eu moro aqui no Ipiranga, perto da longe lá Avenida da Band, pô. Puta, é longe, cara. Todo dia, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, ou seja, 2 horas perdidas no carro. É duro. Eu tô começando a escutar, inclusive, podcasts pelo Spotify, para poder... Vou escutar, inclusive, as suas entrevistas. Escuta, Porque, caramba, você ficar 2 horas no carro sem fazer nada, você tem que, de alguma forma... por isso que eu falei, tudo na vida a gente precisa aprender. São as mesmas, escuta as mesmas músicas, né? Uma hora enche o saco, né? Eu sou assim também. Então, pois é. Eu todo dia escuto uma entrevista lá de 2 horas. Putz, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Escuto. Tem os seus concorrentes aí, Mano Brown, né? Porra, Mano Brown, monstro, não dá nem para colocar, né? Como concorrente. Esse cara é um monstro. Você pensa em montar alguma coisa relacionada? Já tem a Rádio Craque Neto lá, mas você pensa em montar um podcast pro Neto ou não? Então, a gente tem na verdade, assim, como o Neto está muito sobrecarregado de fazer muitas coisas, porque hoje ele tem as mídias sociais dele, todas, né? Twitter, Facebook, tem TikTok, tem Quai, tem tudo. Tudo que você imaginar, o Neto tem. Tudo tá na tua mão. O blog no site da Band, basicamente tudo está na minha mão. A única coisa que não está na minha mão, de fato, é a Rádio Craque Neto, que eu sou um colaborador, mas eu não tenho interferência de conteúdo nenhuma lá. O resto, praticamente tudo. Aí ele tá no Baita Amigos, no Band Esportes, então ele tá sem tempo. Quem toca lá é o Sidney Fraioli? Na rádio é o Sidney. Tá. É o Sidney que faz administração e faz muito bem, a rádio é um sucesso. Mas, assim, a gente tem sim um projeto de fazer. Ele tem o canal do YouTube dele, que é o canal do Craque Neto 10, que tem 400 mil inscritos, que a gente precisa usar ele como uma plataforma para a gente fazer um podcast. Já tem o projeto, já tem tudo pronto, falta tempo. É o que eu te falei no começo da entrevista. Hoje em dia, o que a gente mais busca é tempo. Primeiro tem que ter saúde, né? Senão não adianta nada ter saúde. Mas tem que ter tempo para fazer as coisas. Uma dica que eu dou para vocês, ao invés de vocês
fazerem o podcast ao vivo, faz um hack live. Tá muito comum, né? A gente vê pelo próprio, citando um exemplo aqui, o podcast lá do Carioca e do Bola, né? O Ticaracatica. Sim. Muitos dos episódios deles são gravados e são soltos ao vivo. Então, de repente, pode ser uma saída para vocês, porque aí vocês fazem num horário mais relaxado. Alternativo. Assim. Então vamos pensar nisso daí, mas já temos o projeto e já tem, inclusive, parceiro engatilhado para ajudar a gente com isso. Falta mais tempo mesmo, mas eu tenho certeza que se fizer vai ser um sucesso. Sem dúvida. Sem dúvida. Fechado então, Renato? Pô, tamo junto. Conversamos demais. Faltou alguma coisa a gente falar aqui ou não? Não, tá tudo certo. Se precisar, a gente faz outro. Fica sossegado. Não. Eu acho que falta minha cerveja, hein? Minha cerveja. Vou mandar. Vou cobrar, claro, vou cobrar. Sem dúvida. Pô. Vou mandar, óbvio. Então é isso, rapaziada. O Instagram do Renato tá aí para vocês, ó. @Renato Nalesso. Boa. Se vocês digitarem lá como Cascão com K, o primeiro K aí, mas eu não sou igual a Carol com K, não, hein, meu? Mas não é o Cascão com K. Merda. É verdade. Eu sou Cal com K também, porra. É isso. Aí, porra. Mas é seu nome mesmo original, nome sueco, o alemão. Alemão. Pô, legal. E o Pendelcast, o Pendel é meu sobrenome. Ah, é? Cal Pendel. Pô, que nome chique, hein, mano? Pô, caralho. Aqui não quer dizer nada, mas se for lá pra fora, é mais um João, vai. Mas você não tem passaporte europeu? Tenho nada. Mas com esse nome aí dá pra tirar, hein, meu? Já fui atrás, já. Eu tô indo embora do país aí no ano que vem, até maio. Tô indo embora pra Portugal, tô vendo toda essa parafernália aí. Mas, boa sorte pra você. Vai continuar fazendo o Pendelcast lá, né? Claro, eu faço online, né? A minha ideia era essa. Eu faço no tempo da pessoa, faço ao vivo, eu faço gravado. Posso conversar com gente do mundo inteiro, né? Só eu atribular ali a questão de fuso horário e tudo mais. Então, nada me impede. O que eu preciso é de um cenário aqui que vai continuar, né? E de uma internet boa. Já era. Parabéns, boa sorte pra você. Quem sabe um dia eu vou te visitar lá. Aí, ó, estarei lá em Porto, se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso. Boa sorte. Obrigado então, Renato. Obrigado, Cascão, né? Vou te chamar de Cascão. E você também tá convidado, Cal, para ir lá um dia no Donos da Bola, se quiser conhecer. Pô, eu conheço já, né? Pô, boa sorte para você em todos os seus projetos aí. Que precisar de nós, você também, junto. Obrigado. Tamo junto. Vou te fazer o envio do kit, tá? Já peço pro pessoal da comunicação da Zev entrar em contato contigo aí, já mando contato para eles. Obrigado. E é isso. Eu vou cobrar esse convite aí, hein? Vou lá nos Donos da Bola dar um alô para vocês. Bora, demorou. Tchau, Fechado. Meu. Valeu. Renato, obrigado mais uma vez. Um abraço. Fica com Deus. Tamo junto, rapaziada. Se inscreva no canal. Quem não for inscrito, tá? Clica no joinha aí e vocês sabem o que vocês vão fazer. Vocês comentam aí também o que vocês acharam desse episódio de hoje. Tamo junto. Valeu, Renato. Um abraço. Até mais. Valeu.